Olá pessoal, saudações a todos. Para quem está se preparando para o Enem 2024, estaremos no vídeo de hoje mais uma resolução de física do Enem 2023, seguindo a sequência da prova azul. Será a questão 111. Dessa vez trata-se de um problema sobre ondulatória, conteúdo que você não deve deixar de revisar para o Enem 2024. Vamos ler o exercício para entendermos as informações. Então, questão 111, Enem 2023, prova azul. Estamos seguindo a sequência da prova azul, Bom, na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão, a gente vê aqui na figura da questão, fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica sonora? Bom, temos as opções aqui do problema, Temos a altura, o período, a amplitude, a velocidade e o comprimento de onda. Bom, assim como fizemos nos vídeos anteriores, vamos observar uma animação, mostrando a propagação de uma onda sonora. Vejamos aqui. Então, nós temos aqui a animação. É importante lembrar que o som é uma onda que propaga apenas em meios materiais, Ele também é uma onda longitudinal. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre o que é isso, uma onda longitudinal. Bom, o que acontece aqui nessa animação que é tão importante? O cone do alto-falante, ele fica vibrando para frente e para trás durante todo o tempo em que ele está emitindo o som. Esse cone ele fica indo e voltando, dando origem a essas regiões aqui de maior compressão, uma região mais densa da massa de ar, e as outras regiões do espaço aqui do ar, em frente ao alto-falante, as regiões de rarefação. Então, ora o ar fica mais denso, mais compacto, ora ele fica mais rarefeito, como a gente observa aqui na animação, Sendo que o som produzido, ele propaga na mesma direção da vibração do cone do alto-falante. Em relação à nossa visão aqui na tela, o alto-falante está vibrando horizontalmente e a onda está propagando horizontalmente também. Daí que nós chamamos de onda longitudinal. Essas ondas sonoras são produzidas de forma mecânica, e elas propagam em meios elásticos, assim como o ar, a água ou outros meios. Os nossos tímpanos, eles capturam essas vibrações na mesma frequência do som emitido, 20 Hz até 20.000 Hz. Observa, no estudo do som, nós temos que considerar algumas informações fundamentais. Aqui nós temos abaixo um gráfico representando a onda sonora que está sendo propagada, aqui emitida pelo alto-falante. As partes inferiores da onda nós chamamos de vales, as partes superiores da onda nós chamamos de cristas. A distância entre uma crista e o ponto de equilíbrio é chamada de amplitude, ou a distância entre um vale e o ponto de equilíbrio também é chamado de amplitude. Uma onda completa, ela tem uma medida que nós chamamos de comprimento de onda, E essa é a distância entre duas cristas sucessivas ou entre dois vales sucessivos, como a gente observa aqui na animação. A frequência que nós falávamos agora há pouco, que é medida em Hertz, corresponde à quantidade de ondas completas produzidas por segundo, que nós chamamos de ciclos por segundo. Então, damos a isso o nome de frequência. E ciclos por segundo nós medimos em Hertz. Vamos fazer uma análise aqui das opções de resposta, uma por uma, para a gente compreender realmente qual dessas características da onda sofrerá uma redução. Então, olha só, vamos analisar a letra A.
O que nós chamamos de altura, falando fisicamente de forma correta, né, não é o que muitas pessoas pensam. Muitas pessoas acham que o som mais alto é um som de grande intensidade, um som mais baixo é um som de baixa intensidade, mas isso não está certo, tá? Isso é incorreto. O que está correto fisicamente é que a altura do som refere-se à frequência, né? Então, o som mais alto é um som mais agudo e um som mais baixo é um som mais grave. E os médios estão dentro desse intervalo, né? Então, essa frequência, essa faixa de frequência, que nós chamamos também de altura, ela não depende do meio por onde o som está propagando. Ela depende da fonte que emitiu o som, no caso aqui da voz do Cebolinha, né? Da característica da voz dele. Então, como essa altura que corresponde à frequência não depende do meio através do qual o som propaga, e sim da fonte, então, aumentando o comprimento do barbante ou não, isso não vai alterar a frequência emitida do som. Isso quer dizer que não é a altura que sofrerá redução. A letra A não está certa, né? Bom, agora vamos analisar a letra B. O que é o período de uma onda, né? Matematicamente, o período que nós representamos pela letra T é igual a 1 dividido pela frequência. Mas acontece que, conceitualmente, o período é o tempo que demora para completar uma onda inteira, né? E esse tempo não depende do comprimento do barbante. Veja que aqui na relação matemática não aparece comprimento do meio onde o som propaga. Aparece apenas frequência e o tempo de formação de uma onda. Então, o período não sofrerá redução. A letra B também não é a opção correta. Vamos ver a letra C. A amplitude é a distância entre o ponto de equilíbrio e a crista, ou a distância entre o ponto de equilíbrio e o vale. A amplitude, essa sim, né? Ela depende do meio de propagação. É que quanto maior o barbante, maior será a distância que o som terá que percorrer, né? Consequentemente, maior será a resistência ou a dificuldade para a propagação do som. Isso quer dizer que, ao chegar do outro lado, o som chegará com uma menor intensidade, ou seja, ele chegará com a amplitude reduzida, né? Então, nós já vamos citar aqui. A amplitude tem relação com a intensidade do som e pode sim variar. Se a dificuldade da propagação aumenta, então a intensidade diminui. A gente já começou a perceber aqui a opção correta, né? Porque a amplitude sofrerá sim uma redução devido ao aumento do obstáculo, né? A distância ampliada para a sua propagação. Mas vamos verificar as outras opções também, né? Então vamos ver a letra D. Se a gente muda o meio de propagação do som, então o comprimento de onda poderá sofrer alteração, né? Mas acontece que em todo problema o som está propagando na corda, ou seja, não mudou o meio, então também não mudará o comprimento de onda. Mas o que é que o comprimento de onda tem a ver com a velocidade? Vamos observar aqui, ó. É que a velocidade da onda pode ser determinada através do produto, da multiplicação, comprimento de onda vezes a frequência. Se não mudou o comprimento de onda e não mudou a frequência, então a velocidade do som não se altera. Ampliando ou não o comprimento do barbante, nós não teremos nenhuma mudança na intensidade da velocidade. Ela permanecerá sempre a mesma, então a velocidade não mudará com a ampliação do barbante, né? Agora vamos à opção da letra E, né? Já comentamos há pouco que o comprimento de onda não sofrerá modificação, porque o meio de propagação da onda não foi alterado. Consequentemente, o comprimento de onda permanece o mesmo, então não será ele que sofrerá redução. Através da mesma relação matemática que nós vimos aqui anteriormente, passamos a frequência aqui dividindo, teremos que o comprimento de onda será a velocidade sobre a frequência. Se não haverá mudança na velocidade nem na frequência, também não haverá no comprimento de onda. Ou, como a gente disse agora há pouco, não se altera porque o meio não mudou. Então, a única opção correta é aquela que afirma que a amplitude terá uma redução em sua intensidade quando o som chega do outro lado. Ou seja, a amplitude é a opção correta da questão. Aqui nós concluímos mais uma resolução.
Obrigado a todos que acompanharam, fiquem com Deus e até a próxima, né? Em breve sairá o outro vídeo com a resolução de mais um problema, seguindo a sequência da prova azul. Até mais, pessoal.